Pode partir. Maravilha, obrigado, Valdemar. Então, dando sequência ao nosso quarto módulo de apresentação, vamos falar hoje sobre sustentabilidade, que é um assunto bem importante, até em função do nosso warm-up, que nós estávamos falando aqui sobre aquecimento global. Isso acaba entrando bastante aí nas ações que podem ajudar aí o planeta a melhorar. Como de sempre, nós reforçamos aqui para vocês todos os materiais, as instruções, as matrizes de avaliações, os pontos que são exigidos para que vocês tenham ali o checklist necessário para poder fazer a construção do material de vocês, está contido dentro do manual de referência do regulamento, tá bom? Então, vocês podem sempre consultar, ou devem consultá-los, até para vocês conseguirem aí ter todas as informações e também atender todos os requisitos exigidos. Sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? A sustentabilidade, em macromodo, nada mais é que aquelas ações que visam o atendimento dos três pilares que atendem aí o principal marco envolvendo a sustentabilidade, que é a sustentabilidade econômica, social e ambiental. E ela está totalmente intrínseca com o ESG, né, que é justamente o Environment, Social e o Governance, que essa é a mesma coisa que a tradução aí para o nosso modelo do tripé, que é o social, ambiental e econômico. Quando a gente fala da sustentabilidade econômica, ela nada mais é que a sustentabilidade que é associado ali a toda a avaliação da distribuição e consumo dos bens e serviços, assim como a avaliação e análise do quanto é empregado de valores orçamentários para cada uma daquelas ações, a fim de redução desses gastos desnecessários para conseguir atingir ali o mesmo objetivo. Ou seja, são aquelas revisões dos processos que vocês, como equipe, acabam desenvolvendo e sempre buscando ali a criatividade para conseguir fazer as entregas com o menor custo possível. Então, pensando sempre naquele modelo de conseguir aí fazer o saving ou salvar esses recursos para que vocês consigam ter uma melhor fluidez orçamentária dentro ali da prática que vocês estão atuando. Então, isso pode ser encaixado como uma sustentabilidade econômica, ou, se a gente olhar para a matriz ali do ESG, a governance, que vai estar atendendo esse tema de orçamentário. O outro ponto que a gente tem dentro desse tripé é justamente a sustentabilidade ambiental, ou seja, o environment do ESG é aquela que trata justamente aqueles pontos relacionados ao pensamento ecológico, ao pensamento de desperdício de resíduos, evitar o desperdício de resíduos, e dentro de outras várias temáticas que a gente vai aprofundar mais à frente. E o social? O social, assim como é o social no nosso modelo de atuação da sustentabilidade social, e dentro do ESG é o social, justamente trazendo ali a mesma temática dentro desses dois frameworks, ou seja, é tudo aquilo que envolve trabalhos que vão ajudar no desenvolvimento ou ajudar em algum tipo de carência que a sociedade próximo de vocês está necessitando, ou dependendo do que vocês forem praticar de atividade, pode atingir aí um nível muito maior da sociedade, tendo um impacto também muito maior, ok? Um ponto importante que a gente deve sempre lembrar, isso o Valdemar ele sempre coloca em todas as agendas, e nós também, em todas as nossas avaliações, reforçamos com vocês, é para lembrar sempre que sustentabilidade não é o projeto social, tá? A sustentabilidade, vocês vão ver aqui no material e até mais à frente alguns exemplos que a gente vai praticar com vocês, são as ações efetivas que cada equipe desenvolve pensando nesse modelo sustentável, social, ambiental e econômico durante a temporada de vocês. Tudo aquilo que vocês fizeram durante a temporada. E o projeto social, como vocês vão estudar aí em outros módulos, é uma temática totalmente segregada, é um modelo muito maior que vocês vão estar desenvolvendo para poder fazer o atendimento, tá bom?
Lógico que, quando a gente fala aqui da sustentabilidade social, pode ter algum elemento assim que vocês podem estar praticando dentro ali do projeto social e fazendo essa associação. Mas não podemos esquecer que essa sustentabilidade que vocês têm que apresentar dentro do empreendimento, do caderno de empreendimento, ela é voltada para o que vocês fizeram durante toda a temporada, pensando nesse tripé. E o projeto social, como vocês vão estudar, é um projeto totalmente dedicado a essa temática, ok? Quando a gente fala lá desse tripé do atendimento da sustentabilidade, podemos não, melhor as palavras é, devemos utilizar como base justamente os ODS desenvolvidos aí pela ONU, ou seja, todos esses objetivos de desenvolvimento sustentável que foram criados aí pela cúpula das Nações Unidas, para poder fazer esse desenvolvimento sustentável, né, de sustentabilidade, porque esses 17 marcos que foram definidos pela ONU, eles têm aí uma obrigatoriedade de serem atingidos até 2030. Então, tudo aquilo que a gente conseguir desenvolver e associar dentro desses 17 blocos que foram desenvolvidos, vamos conseguir aí seguir essas métricas que foram apresentadas pela ONU e, consequentemente, trazer uma mensagem ou até mesmo aí uma melhor visibilidade das ações que estamos praticando quando falamos de sustentabilidade. Então, é legal sempre que a gente desenvolver, ou sempre que fizermos qualquer tipo de ação dentro daquele tripé da sustentabilidade social, ambiental e econômica, verificar quais são os ODS da ONU que estamos conseguindo atender, porque isso vai facilitar a apresentação de vocês, quando vocês forem veicular, seja para stakeholders, para a sociedade, para governo, qualquer coisa do gênero, vocês consigam aí ganhar até mesmo um patrocinador ou um apoio para poder fazer a evolução desse projeto que vocês desenvolveram e até mesmo disseminá-lo para outras regiões, dependendo do projeto que vocês criarem, que pode ser algo realmente muito impactante, ok? Então, quando a gente fala ali dos três, do tripé da sustentabilidade, que é o ambiental, o social e o econômico, nós temos ali aquelas definições do que praticar dentro de cada um deles. Então, iniciando pelo ambiental, ou o environment do ESG, e aí, lógico que o I de ambiente ou de environmental é justamente os elementos que são aí tratados pelo prisma da ambiental, pelo prisma da ecologia, onde nós podemos aí ver o que nós podemos fazer para conseguir melhorar o ambiente ou evitar um desperdício que possa prejudicar o ambiente. Dentro dessa temática, nós temos alguns ODS que são aí atendidos dentro dessa missão que é apresentado pela ONU, que a gente consegue fazer sim essa definição e, lógico, dependendo do projeto que a gente for desenvolver, conseguir encaixar alguns desses objetivos definidos pela ONU. Um dos pontos importantes que a gente tem que pensar quando vai fazer aí o nosso projeto ambiental ou da sustentabilidade ambiental, elencamos aqui 10 steps ou 10 passos que podemos utilizar para poder fazer essa análise e fazer um projeto ou fazer ações assertivas para conseguir fazer o atendimento da sustentabilidade ambiental. Um ponto importante que eu acho que é legal da gente colocar, até antes mesmo de entrar no detalhamento, é que no projeto, no caderno de empreendimento, temos que ter as 3 sustentabilidades praticadas, tá bom? Então de novo, temos que fazer o caderno, dentro desse caderno, mostrar o que estamos fazendo para atender a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade social e a sustentabilidade econômica. Temos que ter as 3, tá bom? Então vamos lá. Quando falamos da sustentabilidade ambiental, o que nós devemos fazer inicialmente? Como tudo, fazer aquela avaliação ambiental inicial, ou seja, fazer aquela avaliação do cenário, pensando num prisma ambiental, do que eu posso, que podemos fazer, quais são as opções que a gente pode trabalhar, desenvolver e trazer para dentro do nosso time, da nossa equipe,
para que isso ocorra, para que a gente consiga desenvolver essas ações e, assim, refletir junto à sociedade essas ações que estão sendo desenvolvidas. Então, assim como as outras etapas que nós fizemos lá, desde o planejamento do marketing, que é toda aquela análise de cenário, para a sustentabilidade vai ser o mesmo processo, temos que avaliar o cenário. Então, realizar uma avaliação completa do impacto ambiental das nossas operações, do que é tudo aquilo que a gente está fazendo, desde a impressão dos nossos portfólios, impressão dos banners, da usinagem do carro, tudo aquilo que a gente está fazendo, o que a gente pode pensar em conseguir salvar de resíduo, de material, seja lá qualquer coisa assim do gênero, para que vai afetar aí o meio ambiente. Então, a gente pode trabalhar em cima de alguns elementos, fazer um reaproveitamento, fazer algum tipo de retenção desse material que está sendo desperdiçado, fazer algum tipo de reciclagem, algo do gênero, qualquer coisa que a criatividade de vocês aí conseguir atender alguns dos pontos que vocês estão trabalhando durante a temporada de vocês no conceito ambiental. E, lógico, identificar aí essas áreas de impacto que vão ser aí atendidas ou realmente impactadas pelo prisma ambiental. E aí sim vocês conseguem justamente valorizar esse tipo de ação, apresentando quais são os pontos críticos que foram identificados durante aí a atividade de vocês ou durante alguma coisa que está acontecendo na sociedade de vocês pelo prisma ambiental, e vocês conseguirem fazer ações para poder aí ajudar esse problema que existe, ou fazer com que evite algum tipo de desperdício ou de eliminação de resíduos para poder transformar em alguma outra coisa. Aí, lógico, de novo, a criatividade de vocês é que vai definir. Então, isso aqui é um ponto importante para vocês analisarem todo o processo de vocês, analisarem todo o cenário de vocês, e aí sim, com pesquisas que vocês podem estar fazendo de todos aqueles steps que estão sendo desenvolvidos na temporada, vocês conseguirem fazer aí algum tipo de atividade sobre os pontos do prisma ambiental das ações que vocês estão praticando, tá bom? Feita essa análise do ambiente que vocês têm, qual que é o próximo passo? Justamente definir quais são as metas, assim como fizemos lá. Vocês podem ver que todas as etapas, quando a gente fala de empreendimento, eles seguem mais ou menos a mesma linha de desenvolvimento. Então, aqui estamos agora definindo justamente as metas. Por que as metas? Porque com elas vamos conseguir fazer o quê? Os pontos de avaliação para poder gerar ali a mensuração e assim conseguir identificar se foi atendido o esperado ou se não foi atendido. Até para vocês conseguirem apresentar esses fatos em dados, em números, para conseguir explicar isso junto aos stakeholders, por exemplo, para poder mostrar o quanto eficaz foi essa ação para o ambiente. E, lógico, priorizar aí todos esses objetivos, como exemplos, né? Com as emissões de carbono. Por que a gente fala das emissões de carbono? A Fórmula 1 ela tem aquela missão, vou colocar assim, de carbono zero até 2030, assim como a ONU, né? Vocês podem ver que está casado essa missão. Então, a emissão de carbono zero é uma temática muito forte ali pela Fórmula 1. Então, o que a gente conseguir também eliminar de carbono durante os nossos processos pode ser considerado, sim, uma dessas ações praticadas na questão ambiental. E, lógico, consumo de recursos, eliminação de resíduos, descarte de materiais, reciclagem de materiais, né, reciclagem de resíduos, uma série de elementos que vocês podem estar aí desenvolvendo. No ano anterior, vou colocar assim, vocês trabalharam muito naquela questão da reciclagem das garrafas PET, por exemplo, né? Então, vocês estavam ali transformando a garrafa PET em filamento de PLA para poder utilizar nas impressoras 3D. Isso foi muito bom. Para esse ano, lógico, se vocês continuarem com isso, vai ter aquela nota. Mas se alguém trouxer alguma coisa diferenciada, que saia dessa onda da reciclagem da garrafa PET, já vai ser aí um fator de pontuação diferente, né? Já vai ser visto com outros olhos, então vai ter um peso maior para aqueles que trouxerem algo diferente.
Então, não podemos ficar repetindo sempre a mesma coisa, até para que não ficamos presos naquele material, né? Então, por exemplo, como a gente sempre fala com todos, né? Não adianta eu fiz o melhor caderno de empreendimento no ano passado. Se eu apresentar esse mesmo caderno esse ano, possivelmente, não vou dizer certamente, mas possivelmente, não vai ser mais o melhor caderno, porque alguma outra equipe pode sim estar trazendo alguma coisa diferenciada que vai ganhar os pontos associados a isso. E aí sim, lógico, no comparativo ali de material, pode ser que esse melhor caderno do ano passado não leve como o melhor caderno desse ano. Então, por isso que a gente precisa sempre procurar a questão da melhoria contínua, tanto que a melhoria contínua é um dos elementos que a gente vai estar falando também mais para frente. Em tudo que a gente faz, sempre buscar melhorar. Sempre existe espaço para melhorar. O nosso mundo ele se transforma muito rápido, está sempre evoluindo. Então a gente não pode ficar ali parado, precisamos evoluir com ele. Então sempre trazer aí novidades. Isso a gente viu muito bem no Mundial, o pessoal do Mundial está sempre correndo, sempre trazendo coisas novas. E a gente tem que fazer a mesma coisa, pensar sempre em inovação, trazer coisas novas, tá bom? Engajamento de todos os membros da equipe, então é importante que todos os membros da equipe tenham aí esse mesmo mindset, que todos vocês estejam realmente engajados com essa missão. É uma missão. A sustentabilidade ambiental, social e econômica é uma missão que todos têm que compartilhar, todos têm que ser responsáveis por desempenhar essas ações. Então, é importante que isso esteja totalmente alinhado com as metas que foram definidas em cima do cenário, dos tópicos, nos pontos anteriores dessa construção, tá bom? E aí sim, agora vai começar. O ponto número 4 é justamente eficiência energética e redução de resíduos. Então, toda aquela parte inicial, 1, 2 e 3, foi para vocês fazerem a construção do modelo que vocês vão estar desempenhando, a identificação dos pontos que serão realizados, mas aí a partir do ponto 4 a gente já começa a dar um direcional para vocês. Então, o que vocês conseguiram fazer de redução de energia, ou de melhoria de energia, ou utilização de algum tipo de energia renovável, que é o item número 5, né? Quais foram os tipos de trabalhos de redução de resíduos que vocês praticaram, tipos de reciclagem de material? Então, tudo isso está associado dentro dessa sustentabilidade ambiental. Então, vocês podem explorar isso, desenvolver isso, aprofundar esses elementos e trazer essas novidades, essas ações que podem aí trazer bons frutos, não somente para o projeto de vocês, não somente para o Fórmula 1, mas também para a sociedade como um todo, tá bom? Existem diversas certificações ambientais, por, vou falar assim, na web, que acho que é o mais fácil da gente conseguir fazer os treinamentos e obter as certificações. O exemplo dela é a ISO 4001, que vocês podem aí fazer essa busca para poder obter, mas não é nada exigido, não é nada obrigatório, é mais para efeito de vocês, se vocês conseguirem fazer algum tipo de startup ou de algum tipo de plano de negócio muito forte perante isso, certamente as certificações serão um diferencial para vocês desenvolverem, aprimorarem esse modelo que vocês criaram, tá bom? Fornecedores sustentáveis, então é sempre importante quando vocês buscarem aí qualquer tipo de fornecedor, que eles tenham algum tipo de selo ou algum tipo de preocupação perante aí a sustentabilidade. Seja ela, aqui eu vou colocar não somente para o ambiental, mas também para o social, para o econômico. Isso é muito importante porque vocês vão estar se associando com esses fornecedores que têm o mesmo pensamento que vocês. Então, vai acabar facilitando muito o desenvolvimento das atividades que vocês estão aí planejando quanto à sustentabilidade, tá bom? E assim como a gente já criou lá atrás as métricas para poder fazer a avaliação, tem justamente agora o ponto número 8, que é justamente monitoramento e os relatórios. Por que isso? Porque todos aqueles pontos de mensuração que vocês fizeram ali, que foram realizados, vocês vão ter que monitorar para verificar se está atendendo ou não está atendendo. E aí sim vocês conseguirem fazer ali as devidas ações para atingir o objetivo que vocês definiram lá no ponto 2 das metas. Feito isso, vocês vão ter que fazer o quê? Comunicar. Né? Então vai ter que comunicar para os stakeholders, para a escola, para a diretoria, para o patrocinador, para o fornecedor, para todos que tiverem aí,
necessidade de receber essa informação, onde entram justamente os relatórios. E aí vocês vão preparar todos esses dados para conseguir passar para eles. Lógico que o relatório, quando vocês vão encaminhar o relatório de sustentabilidade, por exemplo, vocês vão fazer o relatório considerando essas 3 vertentes. Então, tanto a ambiental, quanto a social, quanto a econômica, tá bom? Mais para frente eu vou mostrar alguns exemplos desses materiais e aí sim vocês vão conseguir ver o tamanho desse impacto, por que é importante ter esse tipo de material. Fora isso, educação ambiental, então é legal fazer disponibilizar esse conhecimento que vocês adquiriram junto a outros. Então, como vocês estão na escola, vocês podem, não vou dizer ensinar, mas pelo menos divulgar esse conhecimento, veicular esse conhecimento que vocês adquiriram para aqueles mais jovens. Então, pode ser realizada aí algum tipo de palestras, justamente para poder fazer essa conscientização dessa sustentabilidade ambiental que vocês estão praticando, tá bom? E lógico, como tudo isso, né, vai ser sempre, como disse, é muito dinâmico, essa inovação é exigida. Eu não vou dizer nem que é necessária, é exigida. Nós temos que sempre buscar pela inovação, sempre ser a ponta da lança. Ou seja, a Red Bull não está liderando o campeonato à toa. Eles foram atrás, desenvolveram, fizeram até o assoalho flexível, que até agora o regulamento não conseguiu bloquear, e conseguiram aí ser o melhor carro de todos. Por quê? Porque eles sempre estão em busca da inovação. E nós não somos diferentes. Para nós sermos os melhores, para estarmos na ponta, precisamos sempre buscar inovação. Então, nosso objetivo, né, temos que deixar isso sempre o nosso objetivo, lá na nossa missão e visão e valores, é incluir esse elemento da inovação. Sempre temos que buscar a inovação, porque só assim a gente vai conseguir se destacar e conseguir estar ali na frente, junto com os melhores, para poder aí, quem sabe, ganhar até um torneio mundial. Ok? O próximo passo depois do ambiental, qual é o elemento? É o social. Então, lembrando ali, seguindo aquela mesma métrica do ESG, a gente tem aí o social. O social, como a gente já disse, social e social, aquelas ações que vão ser apresentadas ou desenvolvidas para ter efetivamente um impacto social, um impacto na sociedade, ações que serão voltadas à sociedade, para benefício da sociedade. Né? Então, é importante, assim, seguindo aquela mesma métrica que a gente já está bem acostumado dentro do empreendedorismo, fazer aquela avaliação do cenário, tópico 1, fazer a definição dos objetivos, o que a gente vai querer fazer, como que a gente vai medir isso, como que vamos identificar, engajar os nossos participantes, os nossos stakeholders, se nós tivermos apoiadores, envolver esses apoiadores para que a gente consiga uma maior veiculação dessa ação e também até apoio mesmo quando formos fazer essa ação junto à sociedade. E daí sim a gente conseguir fazer tópico número 4, que é o desenvolvimento das estratégias. Por que o desenvolvimento de estratégias vem nesse passo para a gente fazer aquele detalhamento, assim como o detalhamento do plano de marketing? Porque o social, vamos atuar junto à sociedade. Né? Pode ser a sociedade interna da escola, pode ser a sociedade externa com algum grupo de apoio ou algum tipo de outra entidade que atue ali fora na parte da sociedade. O que vai ser feito? Podem existir aqui divisões. Então, por exemplo, não somente alunos, mas também os técnicos, professores da própria escola, assim como alguns apoiadores, ou até mesmo caso de algum patrocinador se interesse em ajudar nessa causa social. Então, por isso que a definição da estratégia vai conseguir montar equipes que vão atuar num setor A, equipe que vai atuar no setor B, setor C, e por aí vai. Vocês conseguem fazer o dimensionamento dessas equipes para vocês terem um melhor controle justamente da mensuração que a gente falou do item número 2 e assim conseguir ter um melhor controle e monitoramento dessas ações que estão sendo praticadas. Tá ok? Feito isso, temos que pensar o quê?
fazer o cronograma de implementação, que aí vamos entrar justamente no item número 5. Com essas equipes definidas, as ações definidas, estruturamos um cronograma de implementação, um cronograma, como está colocado, é um cronograma justamente gradual, para poder evitar algum tipo de ruptura daquilo que vocês estão desenvolvendo. Ou seja, vocês colocarem de forma orgânica o crescimento e a implementação desse projeto, porque assim vocês não vão chegar, estou entregando tudo, pode assustar quem está recebendo, ou o pessoal que está recebendo pode não entender o real objetivo daquela ação, por isso que vocês colocam ali em doses homeopáticas para que tenham ali efetivamente a aceitação daquele projeto e, lógico, a expansão orgânica desse projeto junto à unidade, à localidade que vocês estão inserindo, desenvolvendo, implementando esse projeto. Com isso, vocês têm dados suficientes para poder fazer a monitoração e a avaliação, o item número 6, para conseguir ter ali todas as métricas e gerar os reports para poder fazer aí o enriquecimento junto com a parte ambiental que a gente falou. Então, já temos 2 unidades aqui, 2 blocos, 2 pilares sendo atendidos com as informações do relatório de sustentabilidade da equipe. E aí sim, vocês conseguirem fazer a veiculação disso quando terminarmos com a parte de governance ou a parte econômica, tá ok? Comunicação transparente, então, tem que ser uma comunicação objetiva, tem que ser uma comunicação que não gere dupla interpretação, sem mensagem subliminar, né? Então, temos que trabalhar com mensagens realmente simples, mas objetivas. Tomar sempre esse cuidado, porque, de repente, uma mensagem que tem um duplo sentido pode penalizar o projeto de vocês e aí acabar inviabilizando o desenvolvimento ou até mesmo o tempo de vida desse projeto. A capacitação faz parte ali da melhoria contínua também, onde a gente sempre tem que se aprimorar, sempre fazer a aquisição de novos conhecimentos, até mesmo conhecimentos de como lidar com o público, conhecimentos de inclusão, para poder aí fazer com que vocês, dentro dessa temática social, vocês tenham ali mais possibilidades de desenvolvimento de oportunidades. Oportunidades no sentido de explorar mais pontos de vulnerabilidade que a sociedade precisa de algum tipo de apoio e vocês conseguirem ali atender aquele determinado ponto. E aí, lógico, vocês conseguirem aumentar, maximizar esse atendimento que vocês estão praticando, pensando no cunho social. E a melhoria contínua é justamente manter aquele ciclo, como vocês já fazem ali em outras etapas do F1 em Schools, é aquela questão daquela linha de conhecimento, né? Lições aprendidas. Não sei se muitos de vocês aqui já tiveram a oportunidade de conversar comigo, a questão das lições aprendidas, onde a gente pega tudo aquilo que foi desenvolvido no ano corrente, no ano anterior, avalia tudo que foi desenvolvido, e aí sim verifica o que pode ser melhorado para a próxima temporada, ou até mesmo se tiver ainda em tempo, vocês conseguirem dentro da mesma temporada ajustar para conseguir melhorar e entregar com 100% de atingimento daquela meta que vocês definiram, tá bom? Depois do social, só faltou agora quem? Realmente o governance, ou o econômico. E aí a gente consegue fechar o acrônimo do ESG, né? Que é justamente aqueles 3 pilares que nós comentamos. O governança, ou econômico, é justamente, como o próprio nome diz, cuidar ali para que evite o desperdício financeiro durante as ações, que envolvam aí esse lado da sustentabilidade num modelo geral. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente, por exemplo, estamos reciclando algum tipo de resíduo que sobrou lá da usinagem do carro, tem que pensar bastante nisso, porque aquele pó lá é complicado. Mas se conseguirem, o exemplo, se a gente conseguir fazer uma reciclagem daquele material, estamos aí ajudando o ambiente e, dependendo daquilo que a gente está desenvolvendo, estamos conseguindo aí algum tipo de receita ou algum tipo de evitar o desperdício, né? Então, podemos aí estar convertendo, sim, para algum fator monetário esse tipo de ação. Então, aí é onde entra justamente a sustentabilidade econômica. A sustentabilidade econômica, ela também trabalha muito ali naquela questão de avaliação
do quanto de recurso financeiro está sendo empregado, né? Preciso daquilo para aquele tipo de ação? Consigo dar uma reduzida? O que eu posso fazer para diminuir, né? Ou seja, gerar o saving perante aquela atividade? O que eu posso fazer de diferente para ter o mesmo, para ter o objetivo entregue, mas custando menos? Né? Então é uma avaliação, é um pouquinho mais complicada, requer um pouquinho mais de tempo dentro dessa temática para conseguir fazer aí essa avaliação. Muitos dos pontos a gente acaba não conseguindo, mas a criatividade de vocês, de novo, é o que pode ser aqui o grande vetor de atingimento desse saving para conseguir aí converter esse dado econômico, esse budget, esse dado monetário, tá bom? Assim como nós trabalhamos outros pontos, ponto número 1, ponto número 2, ponto número 3 é a estruturação. Então, ponto número 1, justamente a avaliação do cenário, o que nós temos de orçamento, o que nós temos de forecast previsto para poder fazer aquisição, quais são os nossos consumos que nós temos, seja ele energético, seja ele de material, para conseguir fazer a identificação dos pontos que podem ser trabalhados ou que podem ser estudados para conseguir fazer algum tipo de trabalho, para conseguir aí tentar salvar alguma coisa pensando na temática do econômico. Procurando, identificando, achando alguns elementos desse cenário, lógico, vamos colocar as metas para poder definir. Preciso até tal data fazer essa avaliação, tal data conseguir fazer a aplicação, tal data ter ali o resultado. Então, vocês conseguem fazer as estimativas e verificar, fazer os testes para conseguir verificar se esse milestone que foi definido realmente pode ser atingido ou não. Se for atingido, perfeito, você já consegue demonstrar isso e já fazer essa viabilidade financeira desse saving que está sendo praticado. Diversificação financeira é o número 3. Esse ponto é legal porque vocês podem justamente fazer aí algum tipo de saving dessas receitas, né? Então, desse dinheiro, né? Para poder ser empregado dentro da equipe. Então, assim, não ficar contando somente com o dinheiro do patrocinador. Hoje, muitas das equipes fazem ali venda de salgados, né? Venda de rifas. Então, assim, é um tipo de diversificação financeira, sim. Então, é importante vocês terem essas fontes. E lógico que a criatividade de vocês, de novo, é o fator aí crucial para conseguir achar novas fontes de receita para conseguir fazer esse desenvolvimento, tá bom? A eficiência operacional, esse aqui é um ponto muito chave, que normalmente é aqui que vocês vão conseguir fazer a identificação de saving desse gasto que vocês estão praticando durante o ano. Ou seja, na eficiência operacional é justamente onde que eu posso melhorar a minha linha de produção, onde que eu posso melhorar a minha construção dos cadernos que vão ser desenvolvidos, da impressão desses cadernos, onde são esses elementos que vocês podem estar trabalhando para conseguir aí fazer algum tipo de saving financeiro, um saving monetário dentro do projeto de vocês. Lógico que não limitado a isso. Com certeza, cada um aqui tem a sua particularidade, cada um conhece bem a planta, né, de operação que vocês têm dentro de cada equipe, e lógico, que aí, se vocês olharem direitinho, com aquela lupa ali no detalhe, vocês vão encontrar pontos que vocês podem melhorar a eficiência de entrega e, consequentemente, diminuir aí o custo de construção, o custo de realização daquela atividade para dentro do projeto de vocês, tá? Investimento em sustentabilidade, ou seja, pegar alguns desses recursos que vocês captaram para poder fazer investimento nas iniciativas sustentáveis. Isso também é muito bom, porque acaba ajudando com que ações, seja ela do social ou do ambiental, vocês consigam ali gerar esse apoio. Então, vocês acabam definindo uma linha de atuação, algum tipo de linha dessa receita diversificada que vocês fizeram anteriormente, e fazem a reaplicação desse investimento ou do próprio saving que vocês tiveram na operação e faz a replicação disso, por exemplo, num projeto ali que envolva algum tipo de tratamento de resíduos, por exemplo. Né? Então, vocês conseguem aí ajudar a própria sustentabilidade de vocês durante aí a temporada.
A gestão de risco financeiro, assim como vocês já viram no caderno anterior, até vocês tiveram agora há pouco aí com o Bruno falando de gerenciamento de projeto, a gestão de risco está totalmente intrínseca, né? Então, quando a gente fala de projeto, temos que sempre fazer aquela avaliação. Vocês lembram muito bem ali daquela grade da matriz de risco? Aqui é muito mais simplificada, não precisa de todo aquele mapa, mas lógico que aquele mapa ajuda muito vocês a fazer essa identificação. Tudo aquilo que realmente tem aquele risco mais alto, são aqueles pontos que vocês devem tomar aquele cuidado para poder evitar um desperdício de dinheiro, ao invés de fazer realmente o saving, que é aquilo que vocês estão buscando dentro da sustentabilidade econômica. Então, a matriz de risco é uma ferramenta muito importante para vocês conseguirem identificar os riscos latentes, eliminar esses ou mitigar esses riscos mais críticos que estão ali sendo apresentados, que podem gerar algum tipo de impacto para vocês e isso efetivamente atrapalhar a entrega. Então, ao invés de salvar, estou gastando mais. Por esse tipo de ferramenta, vocês conseguem fazer esse tipo de identificação e, consequentemente, ajudar nesse saving, desse dinheiro que vai ajudar tanto ali no social, no econômico, no ambiental, ou até mesmo em algum tipo de outra ação dentro da própria escuderia, do próprio time de vocês, da equipe de vocês, tá bom? A transparência financeira é muito importante, porque na transparência financeira é onde vocês realmente mostram para os stakeholders, mostram para o patrocinador, mostram para o apoiador, né, ou até para os próprios membros da equipe, os pais dos alunos, por exemplo, a gente acaba até assim envolvendo para que eles tenham noção real do que aquele dinheiro que está entrando para a equipe, né, seja ali para o projeto social sustentável, né, para a sustentabilidade, ou para o projeto como um todo, ele está sendo efetivamente empregado para dentro do projeto. Não tem nenhum tipo de desvio do projeto. Essa transparência econômica é aquilo que muitas entidades governamentais, principalmente, já estão atuando. Muitas empresas que têm aí capital aberto também estão atuando dessa forma. Então é importante vocês começarem a desenvolver esse lado da transparência financeira, porque é algo que vai facilitar, abrir muitas portas para vocês e também para ganhar muita credibilidade, tanto com o stakeholder, tanto com o patrocinador ou qualquer outro membro ali que esteja envolvido com vocês no projeto, tá bom? Como a gente disse nas outras, capacitação é sempre importante, então sempre procurar se aprimorar, sempre procurar desenvolver esses conhecimentos. Nesse nosso caso aqui desse pilar econômico, é voltado realmente ao financeiro. Então, quanto mais bagagem de trabalhar com formas contábeis, melhor vai ser para poder conseguir fazer a identificação de toda a estrutura, toda a matriz de operacional que vocês têm dentro da linha de produção da equipe. Vocês vão conseguir fazer a tradução dessa operação em valores monetários e, consequentemente, identificar quais pontos vocês vão conseguir fazer ali um tipo de saving e aí melhorar a eficiência dessa linha de produção. Com tudo isso em mãos, vocês vão conseguir aí sim fazer todas as metrificações, né, tirar ali todos os dados que precisam para poder gerar os relatórios e, consequentemente, somar com o ambiental, social e agora, por fim, o econômico. E aí sim ter todo esse mapa para poder fazer a divulgação junto a todas as partes interessadas. E sempre procurar se desenvolver, né? Acho que é um dos pontos importantes que a gente sempre fala em todas as etapas. E por que é importante a sustentabilidade? Lógico que quando a gente fala sustentabilidade, preservação do meio ambiente, o bem-estar humano, então vocês podem ver que muitos elementos estão associados à ODS, né? Aos objetivos sustentáveis que foram definidos pela ONU, né? A responsabilidade social, econômica e eficiência, como a gente falou até agora há pouco aqui, mitigação das mudanças climáticas, até no nosso, de novo, nosso warm-up que a gente estava fazendo aqui, a gente está falando desse calorão que estamos passando ultimamente, muita chuva lá no pessoal do sul. Então, o que a gente acaba vendo? É a mudança climática extrema que está ocorrendo. Então, muitas dessas nossas ações podem sim ajudar a sobre esses pontos que estão ocorrendo hoje nas mudanças climáticas. Dependendo do que for desenvolvido, pode ser sim maximizado isso a nível global para conseguir fazer algum tipo de atuação perante ainda ao ambiente e, consequentemente, diminuir o impacto dessas mudanças que estão sendo
impactada sobre nós, né? Reputação e competitividade, ou seja, é um selo, né? Então, empresas que não têm sustentabilidade hoje são empresas que já vão caindo no ranking, e aquelas que têm essa responsabilidade perante a sustentabilidade são empresas, no nosso caso equipes, mais para frente eu vou mostrar isso, são aquelas que estão realmente ali no topo da lista, para poder ali ser melhor elencada, ou veiculada numa revista, ou ser chamada para uma televisão, né? E por aí vai, para a gente conseguir aí melhores posições, sermos melhores lembrados perante a mídia. Eu acho que isso é um dos pontos-chave aqui que a gente pode trabalhar bastante, até mesmo na parte de veiculação ali nas comunicações. Conservação e recursos, como a gente disse, então é justamente diminuir desperdício, reaproveitar resíduos, e é lógico, proteger aí o próprio meio ambiente. Inovação sempre, é o que vocês têm que estar sempre praticando, por isso que é importante estar sempre buscando o que estão sendo feito de melhor no mundo, né? Esse compromisso ele é global, ele não é só regionalizado, não é só Brasil, não é só São Paulo, não é só Rio Grande do Sul, não, é mundial. Então, todos têm que ter essa preocupação, sim, quando a gente fala de sustentabilidade. E, lógico, tudo isso aí associado a todas as legislações e regulamentações que estão dando alguns benefícios que serão maximizados no futuro. E, lógico, que aqueles que não atenderem alguns requisitos sustentáveis vão ser aí passíveis de penalizações via multas num futuro não muito distante. Né? Digo isso mais para empresas, mais para corporações, não é o nosso caso aqui do F1 Schools, mas para vocês é legal de vocês já terem esse conhecimento, que o quanto antes vocês começarem a trabalhar com sustentabilidade, é um grande diferencial para vocês no futuro profissional, tá ok? E aí sim, o que a gente vai falar agora? Pô, mas que tudo tem a ver com Fórmula 1? Fiz um aparato aqui para vocês, um mapa. Esse mapa é legal que quando vocês tiverem acesso, quando o Valdemar disponibilizar para vocês, eu coloquei o link de cada um desses documentos para vocês. Então, hoje, a própria Fórmula 1 tem uma página dedicada somente para sustentabilidade. Vocês vão se divertir lá dentro, tem muita informação legal. Assim como todas as outras 10 equipes presentes no grid de 2023 da Fórmula 1 também possuem uma página, relatórios, documentos, uma série de informações da sustentabilidade econômica, social e financeira, ambiental, social e econômica, que cada uma dessas equipes estão praticando durante a temporada. Então tem muita informação legal aqui que vocês também podem utilizar de ideias para poder desenvolver. Né? Então, vocês vão conseguir verificar que tem algumas equipes que têm 3 anos atrás, algumas documentações, 2 anos atrás, vocês vão conseguir ver a curva de progressão de ações que foram realizadas por cada equipe para conseguir aí falar, pô, isso aqui é legal, conseguir entender agora uma linha orgânica de atividades que foram desenvolvidas. Então, é legal para vocês também aí utilizarem de ideias para conseguir associar ao que vocês estão fazendo na temporada de vocês. Então, vocês vão conseguir trabalhar muito bem com essas informações, tá bom? E aí, lógico, alguns exemplos que a gente traz para vocês. Então, ações individuais, né? Economia, pensando num mundo assim, bem resumido, bem objetivo. Ações individuais que cada membro da equipe pode ter. Né? Economia de água, então, a redução ali do consumo que vocês estão fazendo, utilização de copo não descartável, né? A garrafinha própria, garrafinha de alumínio, para evitar a utilização de copo plástico, evitar o uso de sacola plástica, reduzir o consumo de carne bovina. Bom, esse aqui para mim fica difícil, mas também é um dos elementos importantes que é considerado até pela própria ONU isso, tá? Consumir produtos biodegradáveis, fazer aquela separação do lixo, né? Então, a coleta seletiva. Então, são coisas, elementos simples que cada membro da equipe pode fazer e que já vai estar ajudando em algumas ações sustentáveis que podem ser, sim, aí maximizadas, estruturadas dentro daqueles cenários de avaliação que vocês vão desenvolver direitinho para poder aplicar dentro do material de vocês. Como exemplo de ação comunitária, no Rio de Janeiro fizeram um trabalho muito legal que teve o reconhecimento mundial desse tipo de ação, onde os moradores ali buscaram um investimento
para a melhoria do local onde eles viviam, né? Então eles implementaram ali um sistema de esgoto, com painéis solares, biodigestores, horta comunitária, e tudo isso gerou ali oportunidades relacionadas com turismo ecológico. E isso aí teve essa visibilidade global e justamente ficaram reconhecidos aí internacionalmente. Então, foi uma ação pontual em cima de uma localidade no Rio de Janeiro e que teve uma aceitação muito grande, uma visibilidade muito positiva dessa ação que foi desenvolvida. Então, podemos sim fazer algo perante a nossa sociedade que está aí próxima da gente. Outro ponto, educação ambiental, como a gente já falou, é justamente compartilhar esse conhecimento que vocês têm junto aos mais jovens, pensando na linha sucessória, né? Ou os mais jovens são o futuro do nosso planeta. Então a gente tem que levar essa preocupação para eles desenvolverem novos métodos, novas tecnologias, novos processos para conseguir fazer com que o nosso planeta seja um planeta melhor. Né? Então eles vão poder ajudar, assim como nós vamos estar trabalhando durante o nosso tempo, eles serão o futuro para dar continuidade ou até o desenvolvimento dessas inovações que poderão ajudar o nosso planeta. E as ações globais, né? Então, quando a gente pensar aí na garantia de alimentação por longo prazo, preservação da biodiversidade e ecossistema, então tudo aquilo, diminuição do consumo de energia, acho que é um dos pontos-chave, então o desenvolvimento de novas fontes de energia ou energias renováveis, né? Seja qual for o tipo de energia que vai ser desenvolvido, podemos aí pensar em algo para poder ajudar como um todo, pensar aí no globo, no total. E é isso que vai dar essa visibilidade mundial, assim como aconteceu ali na própria ação comunitária que foi desenvolvida pelo Rio de Janeiro. Tá ok? Pessoal, passei aqui até um pouquinho do tempo, mas procurei colocar o máximo de detalhes da sustentabilidade dentro do tripé exigido, para que vocês consigam desenvolver, e lógico, seguindo até a mesma metodologia que é praticada hoje pela Fórmula 1 e equipes de Fórmula 1, para que vocês consigam desenvolver o trabalho de vocês bem completo. Abro para dúvidas agora. Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Fica à vontade. O microfone está aberto. Ou no chat. Deixa eu sair da tela aqui que eu consigo ver o chat. Lembrando também que dúvidas depois podem ser encaminhadas para o WhatsApp para mim, e eu encaminho para todos aí as pessoas que estão fazendo a isso, capacitação. muito bem, isso aí. Então, dúvidas podem ser encaminhadas depois também, exatamente. Isso, também. Se não lembrar agora, na hora do desenvolvimento, pode surgir alguma coisa. Na hora que rever o material aí, rever o vídeo da apresentação, vão surgir dúvidas. Aí os técnicos de vocês têm acesso ao meu WhatsApp, então não está tranquilo, fiquem à vontade. O WhatsApp do Valdemar vai aparecer uma árvore de Natal. O Natal tá chegando, né? Vai ficar pipocando lá, um monte de mensagem. Mais ou menos, é. Por enquanto, sem dúvidas, Axis Escuderia. Pô, então fomos muito bem ou... Não, mas o material é bem rico, tá? Então é legal porque assim, o importante é vocês trabalharem os 3 pilares, tá? Vocês já vêm trabalhando isso durante as temporadas passadas, mas é aquilo, a gente sempre tem que buscar inovar. Dê uma olhada, entra aí por curiosidade no site de todas as equipes da Fórmula 1, não é? Que vocês vão ver lá, sempre tem alguma coisa a ver com a sustentabilidade. E ali vocês têm acesso às informações e aos relatórios que eles desenvolveram. E aí vocês vão poder, lógico, aprofundar ou entender o que eles estão praticando, para daí sim vocês também verificarem se precisa enriquecer o material de vocês, ou se tem alguma ideia ali que vocês podem encaixar dentro do modelo de vocês. Tá? Sugiro começar primeiro com o da própria Fórmula 1. Eu acho que é legal porque vocês vão conseguir entender o processo e daí evoluir. E lógico... É isso que eu ia te perguntar também, se tem, você que olhou bem isso, tem alguma escuderia que está mais desenvolvida, um material mais legal para você entender? Sim, eu acho que a gente pode começar, até por efeito histórico, né? Quem está trabalhando mais tempo sobre essa temática são justamente as 2 primeiras que eu até listei no material, que é Mercedes e McLaren.
Tá. Essas são as 2 equipes que vocês podem mergulhar ali dentro, tem muita informação legal, bem estruturada, que vocês vão conseguir entender o que foi praticado dentro de todos esses 3 pilares. Vocês vão conseguir ver que está bem segregado, não está misturado como algumas outras, que vocês vão ver que eles fizeram uma salada ali, de informação. Tipo Ferrari, assim, essas coisas. A Ferrari ela tem um plano legal, nem só a Ferrari, né? Se você pegar, por exemplo, a Aston Martin, meu Deus, a Aston Martin, eu acho que ela se perdeu no conceito. Né? Eles colocaram algumas coisas ali que ainda não faz sentido. Tem algumas coisas assim que está associado à sustentabilidade, mas outras que eles ainda precisam aprimorar muito para poder chegar. Mas se quiser entrar realmente ali, Mercedes e McLaren já tem muito conteúdo que dá para ajudar demais nesse desenvolvimento. E lógico, o próprio site da Fórmula 1, a sustentabilidade da Fórmula 1 tem muito elemento ali para poder ajudar no desenvolvimento. Ok, pessoal. Bom, Nenhuma dúvida mais? Se não tiver pergunta para hoje, tem sempre o caminho do WhatsApp. E nós vamos estar editando esse vídeo, então no máximo em 2 dias ele vai estar disponível para vocês. Nós criamos ali uma planilha com todos os links das apresentações já feitas, isso foi distribuído para os técnicos. Então, vocês querendo saber apresentações anteriores que já passaram, fale com o seu técnico que ele tem essa planilha com o link para acessar todos os vídeos das já realizadas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado Valeu, pelo seu pessoal. tempo. Obrigado, então. Uma boa noite para vocês. Boa noite a todos nós. Bom Até a descanso. próxima. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.